Olá, olá a todos, tudo bem? Como estamos? Viram? Ó, perdi meu brinco, perdi um brinco, ganhei e já perdi um. Mas fica bonitinho também, um brinco só, né? O meu nome é Fátima Regina Farias. Sou conhecida como Fátima Farias e sou escritora, uma das escritoras adotadas pela escola. Eu não sou contadora de histórias, não sou professora, sou escritora, compositora e poeta. Lancei esse livro solo aqui, ó, em março desse ano, esse livro que me trouxe para o Adote. Porém, como eu sou muito, eu diria, metida, eu quero muito contar uma história. Essa história aqui, eu adoro essa história. Eu não sei de cor, eu vou ter que ler e mostrar as figuras. A história chama-se Batidas de Ocã. É da Rosane Castro e foi publicado o livro pela editora Libretos, a mesma editora do Mel e Dedé. Vamos começar a história? Ó, Batidas de Ocã. Aos que contam as histórias com as mãos sobre o couro dos tambores, que traduzem sentimentos nos versos, que encantam pela sonoridade da voz, eu dedico essa história. Rosane Castro. Começa assim. Ele correu até o quintal, subiu em uma árvore e lá do alto ficou assistindo os movimentos dos homens, que organizavam os tambores em círculo, e era assim, todos os fins de tarde. Os tambores tinham tamanhos e formas diferentes, e isso atiçava a curiosidade de Ijó. O som que eles entoavam fazia com que o menino não parasse quieto. Ele tentava se equilibrar nos galhos, não cai, irresistível. E tá ele na árvore, ó, espiando os tambores lá embaixo. Então, ele esperava o sinal para descer e se juntar aos homens mais velhos. Fitava a mão sobre o couro dos tambores. Havia mais que música naquelas batidas. Havia coração. Batidas de Ocã. O pai de Ijó, orgulhoso em saber do interesse do filho pelo instrumento, afinal, a história do tambor havia passado de geração em geração em sua família. E Jó era um menino inteligente que gostava de ouvir histórias da origem do seu povo. Seu avô era guardião de muitas dessas histórias. Um dia, Jó perguntou ao seu querido avô como ele sabia tanta coisa assim, como ele havia conseguido guardar aquela montanha de histórias na sua cabeça. A resposta saiu direto de Ocã e escorreu como uma cascata pela boca, deixando cada palavra encharcada de emoção. E Jó, disse ele, eu ouvia as histórias contadas pelo meu pai, e pelos meus tios, e pelo meu avô. Eles também ouviram de outras pessoas, e assim por diante. As histórias navegavam no mar de memórias e de sentimentos. E a nossa linha do tempo é a linha do horizonte, não tem fim. Para o bom navegador, as lembranças são como os ventos que sopram as velas,
rumo ao porto seguro. O menino de cócoras, braços debruçados sobre as pernas, ficava olhando para o seu avô com tanta admiração que se perdia nas imagens pelo som da sua voz. Depois de um longo silêncio, de um longo tempo, absoluto silêncio, o menino dava-lhe um grande abraço, bem apertado, e saía correndo, atravessando as sombras das árvores, como se fosse um reizinho livre, desbravando as savanas africanas, sem medo algum. Aí lá vai ele correndo. O Ijó. Naquele dia, depois que a cor púrpura deu lugar ao escuro brilhante da noite, o som dos tambores foi diminuindo e os homens dispersando. Está na hora de entrar, Ijó, chamou a mãe. Escondido, como se estivesse fazendo algo errado, o menino aproveitava a distração do pai para se aproximar daquele instrumento que era maior que ele. Quer aprender a tocar? Perguntou o avô, que estava escondido, enquanto o menino observava. Mas eu não sei tocar, eu ainda sou muito pequeno. Para aprender, eu não sou. O avô se aproximou, colocou a mão do neto sobre a sua e ambas sobre o tambor. E antes de tocarem juntos, Ijó ouviu uma história. Era uma vez uma aranha que construiu sua casa dentro de um grande tambor. Alojada, ela passava os dias tecendo o fio quase incolor, quase prateado da sua teia. A aranha dançava cada vez que o som do tambor tocava. Um dia, ela saiu da teia e nunca mais voltou. Ficou encantada com o que viu do lado de fora. Decidiu então morar no alto de uma prateleira que ficava em frente aos instrumentos. Ela se perguntava quem era aquele homem com as mãos, que com as mãos fazia surgir o som das batidas do coração. Ijó, nós somos o próprio tambor, finalizou o avô. E dizendo isso, os dois começaram a tocar. O menino era todo som. Depois, ele tirou sua mão, deixando apenas a de seu avô, e começou a se movimentar ao ritmo da batida da porta da cozinha que dava para o fundo dos pátios da sua casa. O pai e a mãe de Jó admiravam a cena. Não é à toa que escolhemos o nome de Jó para esse menino, disse o pai. Não é mesmo? Ele traz consigo a dança no nome e no corpo, a curiosidade nos olhos e nas mãos, o talento para tocar tambor, completou a mãe, com um olhar distante e ao mesmo tempo tão perto do filho. Assim como a aranha tece sua teia, com um fio quase invisível, nós tecemos a vida com o fio transparente da memória, forjando como um esmerado ferreiro nossa história. O avô pensou, mas não disse. Haveria outras oportunidades e outros tambores. Espero que tenham gostado da história. Até a próxima.